Eu estou ensinando meu filho de 1 ano a andar e ele está na fase de caminhar de mão dada. Mas aí eu percebi que tem duas coisas que precisam de muita atenção. Então, eu comecei uma rotina com ele, de passeios a pé, como se fosse uma academia, para ele desenvolver consciência corporal e coordenação motora. Mas aí eu percebi que comigo ele andava numa boa, só que com outros adultos ele tropeçava mais do que o normal. Então eu entendi a diferença entre dar apoio e dar equilíbrio para a criança. Eu percebi que a criança anda normalmente quando ela está andando na direção daquilo que chama a atenção dela. Numa situação dessas, basta dar a mão para servir de segurança e referência de equilíbrio. Mas, quando a atenção está para um lado e os passos estão para o outro, ali começam os tropeços e as quedas. Então foi nessa parte que eu mudei a forma de passeio com meu filho. Como a gente está de mão dada, o primeiro reflexo dele num tropeço vai ser com a mão. Ele vai puxar a minha mão. E o adulto, do seu lado, também tem esse primeiro reflexo de segurar a criança quando ele vê que está acontecendo o desequilíbrio. Mas acontece que isso acaba impedindo a criança de exercitar e desenvolver um segundo reflexo, que é o de se apoiar sozinha com os próprios pés quando ela perdeu o equilíbrio. E esse vai ser o reflexo que um dia vai ser o reflexo natural, o primeiro. Isso também impede um pouco a criança de exercitar foco, atenção e a coordenação motora que é necessário quando ela estiver andando numa determinada direção e alguma outra coisa chamar a atenção dela. Então foi isso que eu aprendi. Dar a mão como referência de equilíbrio e sensação de segurança para a criança. Quando os erros e tropeços acontecerem, eu tenho que segurar o meu reflexo e dar tempo para que a criança tente exercitar o reflexo dela de se equilibrar sozinha. Bom, e quando isso não acontece, quando ela erra, quando ela não consegue se equilibrar sozinha, ela cai. E aí vem o meu segundo reflexo que tem que estar muito atento, que é o quê? Evitar uma queda natural, bruta e que possa machucar e guiar a criança até o chão, que é onde ela teria caído, mas de forma segura e tranquila. Isso dá na criança o aprendizado de que aquele erro que ela cometeu faz com que ela tenha que recomeçar o processo, sim, se levantando do chão, mas sem se machucar. Em resumo, o que eu aprendi é que eu tenho que segurar a minha onda e deixar que o desenvolvimento de tropeço ou desequilíbrio faz com que a criança tente o reequilíbrio sozinha e quando ela não consegue, ao invés dela cair e se machucar, eu guio e amorteço a queda dela para que ela recomece o processo do chão e aprenda que essa é a consequência do tropeço ou de não prestar atenção no que ela está fazendo. O desenvolvimento tem sido muito bom.